Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu peço que você assista até o final, quando eu falo o mais importante. O que todos viram nesse 11 de setembro brasileiro foi uma covardia vergonhosa contra um homem honesto, inocente, que foi vítima de uma união oportunista de pessoas que não estavam defendendo a Constituição e muito menos a democracia, mas estavam defendendo sim aniquilar alguém que eles enxergam como uma ameaça aos interesses deles. Alguém que nunca descumpriu uma única decisão do STF. Alguém que foi perseguido ao longo dos 4 anos como presidente da República de uma forma implacável. Alguém que nunca fez um ato sequer fora da Constituição. O que a gente assistiu foi um ataque às torres gêmeas do Congresso, que tem se apequenado nos últimos anos ante o progressivo e antidemocrático avanço de Alexandre de Moraes contra as liberdades, contra as prerrogativas parlamentares e contra quem mais ele quiser perseguir. A maioria dos ministros da primeira turma do STF não conseguia esconder a felicidade e a alegria de estarem condenando Bolsonaro, fazendo piadas, um sarcasmo desprezível, reclamando que tinham perdido o jogo do Corinthians. E eu prometo a Vossa Excelência que eu não farei com Vossa Excelência a maldade que me fizeram ontem, de fazer eu perder quase 2/3 do jogo do Corinthians. E o Atlético Paranaense, eu cheguei em casa, já estava 2-0. E não esconderam a inveja que sentem de Bolsonaro, um ser humano bom e amado pelo povo. Pediram até o aumento da multa a Bolsonaro porque ele tinha condições de pagar. Todo mundo sabe que ele recebeu o Pix de mais de 1 milhão de brasileiros porque não tinha dinheiro para pagar os advogados nem as multas absurdas que queriam impor a ele. Talvez você que está aí me assistindo agora tenha doado R$22 para ele e ele chegou a ser acusado de lavagem de dinheiro por causa dessas doações. Esse tipo de manifestação de apreço e consideração com Bolsonaro, nenhum dos que votaram contra ele jamais saberá o que é. O vexame foi ainda maior quando fizeram um jogo feio, combinado, para tentar diminuir o ministro Luiz Fux, que foi gigante. Não porque deu um voto para absolver Bolsonaro e os demais inocentes, não, mas porque foi o único que se comportou como um juiz e não se rebaixou ao nível dos que se deleitavam com a covardia de 4 se juntarem para bater em um, como hienas atacando um leão ferido caído no chão. E quando a Suprema Corte faz política ao invés de fazer justiça, ela já atacou a democracia, ela já caiu em descrédito perante o povo brasileiro. Eles próprios não respeitaram a instituição a que pertencem, não se dão ao respeito e querem exigir respeito dos outros. Quem não se revolta quando dão 27 anos de prisão para um inocente por absolutamente nada e deixam solto gente que roubou bilhões, seja da Petrobras, seja dos aposentados do INSS? Esse é o Brasil da impunidade, que eu e você abominamos e vamos continuar fazendo o possível e o impossível para mudar. Meu pai, o nosso eterno presidente Bolsonaro, está aguentando firme toda essa perseguição de cabeça erguida e com muita fé, porque sabe que Deus não lhe deu uma segunda vida para a gente chegar só até aqui. Deus levantou Bolsonaro para despertar um país que estava com seu orgulho ferido, com seu patriotismo jogado na lata do lixo e com a sua honra envergonhada. Um país em que a imprensa tem medo de publicar denúncias contra Alexandre de Moraes, em que parlamentares não podem falar o que pensam com medo de serem presos, e um povo que não pode postar livremente as suas opiniões nas redes sociais por medo de terem as suas contas bloqueadas, já está escravizado e ainda não percebeu. O jogo não acabou, o jogo está só começando. Nunca é tão escuro quando está perto de clarear. E eu te convido a resistir junto com a gente, nos apoiando incansavelmente a aprovarmos
uma anistia ampla, geral, irrestrita e imediata na Câmara e no Senado. Temos uma travessia difícil até tirarmos o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Mas com Deus no comando, a gente vai resgatar a nossa pátria. O bolsonarismo não foi derrotado. Ele está só em fase de crescimento. Ainda terão que ouvir muito falar de Bolsonaro por um longo tempo. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Os homens aprontam um cavalo para a batalha, mas quem dá vitória é Deus, o Senhor.